Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre prisão depois da decisão em segunda instância, um assunto que está super bombando aí por todas as notícias, porque o STF resolveu julgar, colocar o julgamento aí para andar e vai decidir isso talvez agora em novembro. Eu tô gravando, na data que eu gravei esse vídeo ainda não tem uma decisão do STF, mas é um assunto que está bombando nas mídias, então eu queria gravar para poder colocar aqui minha opinião para vocês e mostrar ela na prática para você poder ver como que é, para que você fique preparado para isso, eventualmente possa cair, por exemplo, em um concurso público, porque é uma notícia que está bombando por aí, né? Ou até mesmo que você possa fundamentar suas peças como advogado ou então como estudante de direito, tá? Conteúdo é para essas pessoas. Se você não é nem advogado, nem estudante de direito, se é um curioso, ok, mas entenda que a gente está falando da parte técnica, não estou falando da parte popular, vamos dizer assim, da coisa. O que eu estou vendo por aí? As notícias, elas jogam para que o negócio pegue fogo, né? Então o que estão falando é que o Brasil é o país da impunidade. Impunidade é a palavra que mais se vê. Porque a partir de agora ninguém mais vai ser preso. Se essa decisão passar, vão ser liberadas 5.000 pessoas, assim por diante. Pessoal, o problema está em analisar a Constituição. E até por isso que é o STF quem está decidindo. O STF ele seria o guardião da Constituição. Então, para começar, para você ser um ministro do STF, o que você precisa? Você precisa conhecer o presidente, no fundo, né? Porque você precisa ter notório saber jurídico, que é algo subjetivo, e você precisa da indicação do presidente. Então, não são juízes de carreiras que formam o STF. Então, a decisão que sai dali, normalmente é uma decisão muito mais política do que qualquer outra coisa. Vamos ver tecnicamente a Constituição? Eu estou aberto aqui, ó, a Constituição da República, tá? Essa é a nossa norma máxima, todo mundo tem que obedecer o que está aqui. Vamos lá. Essa parte aqui, ó, que é o artigo 5º, todos esses incisos do artigo 5º, eles são considerados algo chamado cláusula pétrea. O que é uma cláusula pétrea? Algo que você não pode mexer, é um núcleo rígido, duro da Constituição, que você não pode alterar por nada. Não pode fazer emenda à Constituição, não pode alterar de jeito nenhum essa parte da Constituição. E olha o que ela fala. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É algo super fácil, super simples, de 2 linhas, que não dá margem à interpretação. É simples. Ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado da... Opa, ficou muito grande, vamos diminuir um pouquinho. Aqui, ó. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O STF não pode vir aqui e falar assim, olha, eu acho que isso aqui está errado, e as pessoas têm que ser consideradas culpadas antes disso. O que é importante a gente olhar? Essa parte aqui, ó, trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado do processo? O trânsito em julgado do processo é quando ocorre quando você não tem mais possibilidade de fazer recursos. Então, se eu não posso mais recorrer de uma decisão, se eu não tenho mais como fazer nenhum recurso, e aqui que está a chave dessa briga toda, se eu não posso mais fazer nenhum recurso, o processo acontece algo que é certificado no processo, tem uma certidão dentro dele e fala, certifico que o processo transitou em julgado, ou porque a pessoa não recorreu, ou porque já não pode mais recorrer para nenhum lugar. Então, enquanto ainda houver recursos, ainda o processo não transitou em julgado, ok? Isso não tem interpretação aqui, a lei é muito clara sobre isso. E ninguém pode ser considerado culpado até que termine o processo. E essa é uma norma completamente justa, porque você não pode, ninguém pode chegar na sua casa e te acusar de ter cometido um crime sem que você seja processado por isso, e sem que termine um processo, né? Como é que funciona a nossa justiça para você poder entender? Você tem o juiz de primeiro grau, né? O juiz de primeiro grau, vamos colocar aqui. O juiz de primeiro grau. Depois você tem o Tribunal de Justiça. Depois do Tribunal de Justiça, você tem o juiz de segundo grau, certo? Opa, desculpa. Falei coisa errada. Você tem o primeiro grau, o Tribunal de Justiça, depois você tem STF e STJ, tá? Esses dois aqui, eles vão estar mais ou menos em pé de igualdade, eles não vão estar um sobre o outro. Por quê? Porque eles analisam coisas diferentes. O STF, ele é o guardião, para você entender de uma maneira fácil, da Constituição Federal e dos princípios. Tá? Entende assim que vai ficar mais fácil de você entender. Princípios. O STJ, por sua vez, ele é o guardião das leis, tá? Das leis ordinárias. Então vamos dar um exemplo aqui para você entender. Vamos supor um delito de violência doméstica, em que eu estou discutindo a lei Maria da Penha, algum artigo da lei Maria da Penha. Para onde vai isso? Isso vai para o STJ, porque é ele que vai fazer a análise das leis. Agora eu estou discutindo um princípio, não estou discutindo mais a lei em si. Estou discutindo um princípio, por exemplo, da insignificância. Isso pode chegar até onde, essa discussão? Até o STF. Tá? Então, nós temos 3 graus de jurisdição, vamos dizer assim. O primeiro, que é o juiz singular da comarca especificamente. O Tribunal de Justiça, que cada estado tem o seu.
Normalmente, os tribunais de justiça, eles têm câmaras, e dentro dessas câmaras são 3 juízes que vão julgar, tá? Na verdade, 3 desembargadores, que vai chamar aqui. Desembargadores. Então, são 3 desembargadores que vão fazer o julgamento do processo. Então, nós temos essa... Aqui, vou ter o STF lá, como vocês conhecem, os ministros do STF, que são nomeados, até o STJ, o juiz de carreira que chega, tá? Então, normalmente, o juiz entrou por concurso aqui, e depois ele é promovido até chegar a desembargador, depois ele pode vir aqui para o STJ também. STF é indicação, não precisa ser juiz de carreira. Dentro dos desembargadores, existe desembargadores que vieram do Ministério Público, que é chamado do Quinto Constitucional, e também advogados. E aqui pode colocar defensores também, tá? Defensores públicos, tá? Então, eles são nomeados um membro de carreira, um do Ministério Público, um do advogado. Isso é o Quinto Constitucional, certo? É guardado 1/5 para essas pessoas aqui integrarem. Então, você já pode ver que já no Tribunal de Justiça, já no STJ, tem uma interferência, não são só juízes de carreira. Aqui são só juízes de carreira. Rodrigo, por que você está explicando tudo isso aqui? Porque eu quero te mostrar o seguinte, se você está aqui, se foi condenado aqui, ó, vamos dar um exemplo. Você foi absolvido do processo aqui. Eu fui absolvido da acusação que me fizeram. Aí, o Ministério Público, o MP, fez um recurso. Desse recurso que o MP fez, ele foi para o Tribunal de Justiça, onde dos 3 desembargadores, 2 deles entenderam que você deveria ser condenado e um entendeu que você deveria ser absolvido. Tá? Aí, por qualquer motivo, vamos dizer que aqui você foi absolvido pelo princípio da insignificância. Vamos colocar assim para ficar legal. Vou colocar insignia para não ter que ficar escrevendo muito, tá? Da insignificância. O que é isso? O que você furtou, roubou lá, na verdade furtou, né? O que você furtou ali era tão irrelevante, eram clips. Então o juiz aqui entendeu que isso era insignificante, que você não precisava ter uma pena por conta disso. Você furtou um clips. Então era insignificante, beleza? O Ministério Público recorreu porque não concordou. O tribunal, 2 desembargadores falaram, não, tem que condenar ele. Não pode furtar um clips. E um falou, não, o princípio está certo, tem que aplicar a insignificância. E você não concordou com essa decisão. E aí você vai fazer o quê? Agora é a sua vez. Você vai fazer um recurso para o STF, porque você vai discutir o quê? Um princípio. Não ficou mais fácil de entender assim? Então tá, vou discutir um princípio do direito penal, que é o princípio da insignificância. Então quem que vai decidir isso? O STF que vai decidir isso, tá? O seu processo não vai ir para o STJ, ele vai lá para o STF. E chegando no STF, se você conseguir que seu processo chegue até lá, o STF vai decidir se esse princípio deve ou não ser aplicado, se tem ou não aplicação desse princípio, como é que funciona o princípio da insignificância, quais são os patamares. Ele vai ter a discussão lá no STF sobre esse assunto, tá? Lógico que aqui eu estou dando um exemplo ultra simples e tem um monte de coisa aqui no meio que eu tinha que explicar para vocês, mas que essa aula vai ficar muito longa se eu fizer isso, não é o objetivo aqui. O objetivo aqui é para você entender direito como é que funciona essa briga. Então beleza, essa é a nossa situação prática, tá? Então, ó, você foi absolvido em primeira instância. Porém, por você ter sido condenado aqui, vamos supor que sua pena foi 2 anos aqui. O que está se discutindo é, mesmo você ainda podendo recorrer para o STF e STJ, você deveria cumprir já a sua pena, começar o cumprimento de pena. E aqui, isso aqui é muito importante, essa palavrinha aqui, ó. Cumprimento de pena, que é o que está super errado nas reportagens que eu vejo. O que está se decidindo é, você já começa a cumprir essa pena de 2 anos como se ela fosse definitiva. É isso que eles estão discutindo. Olha aqui do lado, o que está escrito? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Se você está cumprindo pena, você foi considerado culpado antes do trânsito em julgado. Então a gente teria que riscar esse artigo aqui da Constituição. Isso não pode. Lembra que eu falei lá no começo? Essa parte da Constituição ela é imutável, ela não pode mudar, ela é uma cláusula pétrea. Para você mudar isso aqui, você tem que acabar com essa Constituição e construir uma nova. E aí se você fala, mas eu acho que deveria ser feito isso. Então ok. Tudo que está aqui na Constituição tem que ser rasgado e tem que ser feita uma nova para mudar isso. Mas enquanto isso não é feito, essa é a regra do jogo. Por exemplo, olha aqui em cima, ó. Vamos lá. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Ou seja, não pode o Estado chegar lá e arrancar a sua casa. Falar, sai da sua casa, sai fora da sua casa, eu vou tirar esse bem de você, porque eu tô a fim de tirar esse bem de você. Vou fazer um confisco aqui. Ninguém será privado da liberdade ou dos bens sem o devido processo legal. Precisa ter um procedimento para que seja feito. A pessoa não pode chegar lá e tomar o seu bem. Agora, a STF pode chegar e falar assim, não, isso aqui não vale mais, eu vou riscar isso aqui. Não pode, porque essas normas, essas regras, elas são imutáveis. Não pode mudar isso aqui, tá? É o núcleo rígido aqui da Constituição, certo? Então, só para você entender, é isso que está se discutindo.
Por que eu falei desse cumprimento de pena? Deixa eu até alongar isso aqui, para a gente poder ter mais espaço aqui para escrever. Qual que é o problema disso tudo? O problema é que existe uma coisa chamada prisão preventiva. As pessoas acham que ninguém mais vai ser preso no Brasil, não é isso. O que é a prisão preventiva? Você está respondendo por um processo, tá? Vamos pegar um exemplo de um político que está respondendo por um processo de corrupção. O que acontece? Existem certas regras no Código de Processo Penal que falam sobre a prisão preventiva. Se esses requisitos tiverem presentes, a pessoa pode ser presa durante o processo através de uma prisão preventiva. Ela não é cumprimento de pena. A pessoa só está presa enquanto o processo está andando. Isso acontece todos os dias. E é por isso também que as pessoas confundem, por exemplo, a audiência de custódia. É a mesma coisa. Uma pessoa que foi presa em flagrante não está cumprindo a pena dela. Ela ainda não foi considerada culpada. Ela está em uma prisão preventiva, tá? É isso que o juiz vai decidir, se vai manter essa prisão ou se vai liberar essa pessoa naquele momento para responder o processo em liberdade. Por conta dessa norma aqui, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado do processo. Então, como que é a forma de prender? Prisão preventiva. Então, vamos ao nosso exemplo do político que está respondendo por corrupção. Vamos dar um exemplo aqui que esse político ele está ameaçando testemunhas, tá? Ele está ameaçando alguma testemunha que vai falar no processo dele. O que acontece? Ameaçar testemunhas é um dos requisitos que eu posso decretar prisão preventiva. Então, o juiz pode chegar lá, independente da fase do processo, tá? E pode falar assim, essa pessoa vai cumprir o processo presa. Vou decretar a prisão preventiva dela. E enquanto a situação não mudar, esse político vai continuar preso, sim. É isso que acontece durante o processo. O que está se decidindo não é se o juiz pode prender preventivamente ou não. Ele pode prender preventivamente, desde que estejam presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Já vou mostrar para vocês aqui. O que está sendo decidido é, ele tem que começar a cumprir a pena que foi dada aqui em cima, antes do processo acabar. Qual é o problema disso daqui? Primeiro, que nossa Constituição não deixa, e ela é bem clara, não tem interpretação disso. O segundo ponto, vamos supor que mandaram você cumprir a pena, e o seu recurso demorou 2 anos para ser julgado. Esse é o verdadeiro problema, tá? Aqui, ó, 2 anos, por exemplo, para se julgar um processo. Isso eu tô falando de uma coisa rápida, tá? Porque demora muito mais do que isso aqui, às vezes. O problema é a morosidade da justiça. E não a quantidade de recursos, tá? A morosidade do julgamento que demora. E não o tanto de recurso que existe. Porque se fosse um julgamento célere e rápido, se você conseguisse fazer julgamentos mais eficientes, vamos dizer assim, talvez o processo demoraria bem menos. E aí não teria nem se ser discutido isso aqui. Mas vamos lá. Então vamos dizer que o processo demorou 2 anos para ser julgado lá no STF. Ou no STJ, tanto faz, tá? O que vai acontecer? Você ficou preso durante esses 2 anos, cumpriu sua pena inteira, já acabou sua pena de cumprir, você já está livre dessa pena, e o STF decide que você estava certo, que tinha que ser aplicado o princípio da insignificância naquele caso. Aí sabe o que vai acontecer? Você cumpriu uma pena que você não deveria. E aí, qual é a solução para isso? Se o Estado me prendeu numa pena definitiva, eu comecei meu cumprimento de pena, e eu tô certo, eu não devia cumprir essa pena. O que vai acontecer? Vai gerar uma indenização. Isso vai ser discutível, claro, mas vai gerar uma indenização para o Estado. Por quê? Porque o Estado não pode te prender assim, tá? Ele não pode fazer você cumprir uma pena que, na verdade, você não deveria ter cumprido. Olha só o problema. Rodrigo, mas isso também não acontece na prisão preventiva? Não, por isso mesmo que tem que obedecer esses requisitos aqui. Essa é uma prisão preventiva, cautelar. Você fez alguma coisa que está colocando em risco o processo. Por isso, ou as pessoas envolvidas nele, ou a ordem pública. Por isso que você vai ficar preso preventivamente. É outro fundamento. Você não começou a cumprir uma pena. Porque, se eu tiver esse entendimento aqui, todo mundo, sem exceção, todo mundo que for condenado em segunda instância, ou confirmada ou mudada a sentença de primeiro grau, tem que começar a cumprir pena. E aí você vai ter outros problemas. Quais são eles? Superlotação. Olha, mais ou menos, tá? Aproximadamente nós já temos 800 mil presos no Brasil. Isso é um número muito exorbitante. Ninguém quer construir cadeia. Você quer uma cadeia do lado da sua casa? Você não quer uma cadeia na sua cidade. Nenhum político quer cadeia. E aí o problema é que não cabe mais gente lá presa. E aí todo mundo que for condenado em segunda instância, você já vai mandar começar a cumprir pena. Isso aqui primeiro que é inviável, né? A superlotação vai explodir e vai dar muito mais problema, inclusive de indenização para o Estado, que já acontece. Então você tem o problema da superlotação, mas não é razão essa. Isso aqui não pode ser razão, superlotação, porque a Constituição não deixa que as pessoas sejam presas. É simplesmente isso. Ela não deixa que você seja considerado culpado. Você só pode cumprir pena depois de acabar os seus recursos. Simples assim. Não tem muito espaço, tá? Para você
entender isso daqui. Então, algumas pessoas que precisarem vão ser decretada a prisão preventiva. Vamos olhar só um último ponto que eu quero falar aqui com vocês, que é o seguinte, ó. Vamos pegar aqui o Código de Processo Penal, tá? E vamos olhar lá o artigo que eu falei para vocês. Artigo 312. Para ficar bem claro isso daqui. Ó, tá aqui. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública. Vou até copiar isso aqui do lado para você poder saber isso, que é uma curiosidade legal. As pessoas que emitiram opiniões sem conhecer a legislação. E aí é difícil, porque se você for pensar, sendo um leigo do direito, por exemplo, é óbvio que é estranho você falar, não, mas o cara já está condenado, por que ele não vai cumprir pena? É simples, porque a lei não deixa. Ó, vamos lá. A prisão preventiva poderá ser decretada como? Olha o primeiro fundamento aqui, ó. Garantia da ordem pública. Se aquela pessoa está cometendo qualquer coisa que você precise garantir a ordem pública, está causando uma desordem ali na ordem mesmo do Estado, a pessoa pode ser presa por conta disso. Então ela pode ser presa, vou botar numa cor aqui, ó, por garantia da ordem pública. Da ordem econômica. Então essa pessoa, através do que ela está fazendo, vamos supor o dono de uma pirâmide, de uma empresa que faz pirâmide. Essa pessoa, ela está causando um distúrbio econômico ali. Ele pode colocar aqui e prender ela por conta da ordem econômica que está sendo afetada. Muita gente está sendo lesionada. Então eu vou decretar prisão preventiva para que essa pessoa pare de fazer isso. Por conveniência da instrução criminal. Tá aqui, ó. Conveniência da instrução criminal. Essa pessoa está atrapalhando a instrução do processo. De alguma forma, ela está fazendo alguma coisa que ela está atrapalhando o processo. Aí o que acontece? Ela pode sim ser presa aqui por conta disso, preventivamente, não cumprimento de pena. Ou para assegurar a aplicação da lei. O que é assegurar a aplicação da lei? A pessoa vai fugir, por exemplo. Ela emitiu o passaporte, ela comprou passagem para o exterior. Então, essa pessoa também pode ser presa preventivamente. Quando houver prova da existência do crime indício suficiente de autoria, ou seja, quando o promotor já tiver denunciado ele aqui, ou antes disso, mas já tiver prova do crime e indício de autoria. É isso. É simples, não é difícil prender alguém, tá vendo? A prisão preventiva pode ser concedida. E aí, se o juiz, lá em segunda instância, entender que aquela pessoa deve ser presa preventivamente, ele pode decretar em qualquer momento. Beleza, pessoal? Sabendo disso, acho que fica mais fácil da gente pensar. Eu sei que vão ter opiniões contrárias, o STF aí vai rasgar a Constituição talvez, e fazer o quê? Não tem o que a gente fazer. Se o STF decidiu, a gente tem que obedecer. Não tem muito o que fazer. Pensar para que futuramente a Constituição seja pelo menos respeitada. É isso aí, pessoal, e até a próxima.